Olá, amigos do Ministério Tempo de Oração, Ministério de Oração. Você que faz parte desse ministério, você que ora, seja você de qualquer denominação religiosa. Aqui essa programação ela não tem fronteiras denominacionais. Aqui nesse canal a gente procura fazer com que seja um canal de bênçãos, um canal que leva a pessoa até Deus, traz o entendimento de Deus para nós também. E hoje eu vou colocar para todos vocês, nesta noite de segunda-feira, a oração que nós fizemos ontem na Santa Ceia do Senhor, ali onde nós estamos orando por todo o povo, por todas as pessoas. E aí eu quero que você participe comigo, tá bom? Antes de você participar com a gente, inclusive você que participou presencialmente ou então à distância, então vamos viver esses momentos bons aqui, principalmente a palavra que o professor trouxe, né? O professor Samuel, ele trouxe uma palavra muito boa para o nosso coração, a mensagem dentro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de nós começarmos aqui, eu quero falar para você que nós estamos orando todos os dias, 5h15, meio-dia e 15 e às 18h15. Se você quiser orar conosco, independente da sua religião, você pode orar conosco, já clica aí no se inscrever, no sininho para receber as notificações. Também se quiser entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp, quiser um atendimento, tá aqui, ó. Entre para o grupo de oração WhatsApp 31 975 74 90 08. Esse grupo de WhatsApp, o nome dele é Brasil em Oração. Nós temos também o Itabirito em Oração. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas de oração, então esse é o... E se você está nesse grupo e está se sentindo incomodado, então você fica no direito também de sair, a gente não vai ter nenhum problema, que de repente você já recebe as notificações aí do YouTube e você diz, para mim é desnecessário fazer parte desse grupo. Fica à vontade. Mas enquanto você estiver dentro, nós vamos estar enviando tanto 5h15 como meio-dia e 15 à noite, as orações, fora mensagens que a gente vai trazer também, mensagens extras, né? Então tá aqui, para você adquirir o meu livro, É Tempo de Oração, ou então Apocalipse, onde o fim é o começo. Se é o livro em forma digital, é através desse link que você tem aqui, www.etempodeoracal.com.br. Então você entra, você pode adquirir esse livro. E se é um livro impresso que você quer, então você deve entrar em contato com esse número aqui, meu número, e a gente vê direitinho. Se você comprar os dois, então você não vai ter despesa de correio. Essa promoção que nós estamos fazendo para todos vocês, tá bom? Mas vamos então agora os trechos da oração de ontem, da Santa Ceia do Senhor aqui na casa de oração. Eu vou colocar aqui para todos vocês. Deixa-me ver por onde eu vou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Cadê aquele bom dia bem bonito para Jesus? Graças a Deus, que bom. Fiquem de pé, por favor, para a gente realizar a primeira oração. Quero dar um bom dia também para vocês que estão participando diretamente de casa. Você já prepare também aí o seu pãozinho, o seu suco. Se não tiver o suco, pode ser água. O que importa é você estar sentado à mesa com Cristo. E que bom, que felicidade a gente estar aqui reunido em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que
hoje vai ser aquele momento em que o Senhor Jesus se senta com os apóstolos e ele diz bem assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós, isto é o meu sangue, comei em memória. Então nós comemos em memória. São 4 tipos de Santa Ceia, de que um dia o professor vai trazer aqui essa explicação para todos nós, esses 4 tipos de Santa Ceia, de interpretação. Mas aqui nós praticamos, ainda não conversamos sobre esse assunto, mas certamente é em memória de Cristo. Não a substanciação, não a transubstanciação, ou outras que tem aí, né? Mas vamos juntos ceiar, comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo em comunhão com Cristo, em nome de Jesus, amém? Fiquem de pé, vocês que estão em casa, por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome. O Senhor disse que quando vos ajuntardes para a ceia, o Senhor disse para que a gente venha se ajuntar para a edificação da igreja. A Santa Ceia é justamente para que nós estejamos unidos em Cristo, num só corpo, naquela oração. Então essa aqui foi a primeira oração que nós realizamos, certo? Primeira oração que nós realizamos. Deixa eu colocar aqui na hora da mensagem, porque se colocar a música, os direitos autorais pegam, né? E fica sem os direitos autorais. Então deixa eu colocar aqui no momento em que o professor Samuel começa a pregar e ensinar falando assim, algo muito importante, muito inteligente, muito bom para o nosso coração. Então, o momento da oração, aqui, pega esse trechinho aqui, né? Deixa-me ver se dá. É bom que a gente fica fazendo tudo daqui, né? Olha aqui. Momento da oração. Tá ali o Beto, que é cunhado dele, que veio tocar o Carrone aí, um baterista profissional. Um dia nós vamos ter uma bateria. Tá aí também a Jamiles, que é a esposa do Juliano, que está com o violão, que é uma equipe já formada aí pelo próprio professor Napomuceno. São discípulos dele aí, do ministério ao redor da mesa, né? E muito legal a gente estar nessa união, sabe, sem fronteiras denominacionais. Deixa eu colocar aqui. Acho que ela vai cantar. Eu não posso deixar tocando, né? Deixa-me adiantar mais um pouquinho aí, para vocês que não participaram. Isso é bom eu fazer isso aqui, até porque, pessoal, para justificar para todos vocês, né? Sabe? Assim, o trabalho que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho sério, e até porque os dizimistas, as pessoas que estão trazendo o dízimo aqui no ministério, assim, são pessoas também de longe, né? São pessoas também de longe. E a gente tem que justificar. Eu me vejo como obrigação de justificar isso aí para vocês que têm de longe enviado os seus dízimos. Muito bem, então vamos lá. Usados para receber a mensagem, receber a palavra. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sente-se, por favor, professor. Venha aqui, seu lugarzinho. Essa água aqui vai estar aqui hoje. Opa. Professor, tem uma aguinha aqui também, tá? Não foi usada ainda. Fica à vontade. Tem isso aqui. Isso, obrigado. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Muito bom dia a todos, a todas. Você também conectado conosco online. É uma grande alegria, um prazer estar com vocês reunidos aqui como Igreja do Senhor, ao redor da mesa, um tempo de oração. Como é bom unir, né, e construir pontes. Fico feliz de ver a casa cheia, né? Queria agradecer em especial a minha família que veio de Belo Horizonte, né? Minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, o Beto que tocou aqui com a gente, uma honra. Que Deus continue abençoando a vida de todos.
Eu gostaria de trazer uma breve reflexão para a nossa alimentação espiritual hoje, uma vez que nós vamos fazer um culto de ceia e que é um memorial daquilo que a gente alimenta espiritualmente, né? Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, um momento bem sublime e importante para a gente no culto agora é esse momento onde a gente vai dar ouvidos à palavra do Senhor. Um dos grandes mandamentos e convites do Evangelho e da Torá no Antigo Testamento, que o Deus fazia, Javé fazia ao povo de Israel, é para ouvir, né? Ouvir, ó Israel. E nós vivemos uma geração muito agitada, a gente tem dificuldade demais para parar e ouvir. Então a gente precisa dessa disciplina, de um horário marcado para a gente parar e ouvir, porque parece que o dia é curto, né? Você tem aquela sensação de que o dia é curto, você faz um monte de coisa, mas não consegue fazer tudo que você planejou e muito menos parar e ouvir. Então que bom que a gente poderia estar em 1000 outros lugares hoje pela manhã e a gente está aqui para parar e ouvir um pouco da palavra do Senhor. E eu queria meditar hoje lá no livro de Atos, no capítulo 12, numa narrativa muito famosa, onde Pedro ele é liberto pelo poder de Deus de uma prisão, mas um momento muito curioso da igreja primitiva, talvez um dos momentos mais dolorosos e mais gloriosos ao mesmo tempo, né? Como que a vida é feita disso, né? De cores alegres e às vezes cores cinzas, de glórias, de tribulação, isso faz parte da vida, né? Nós não vivemos num mundo que é o Alice no País das Maravilhas, onde tudo acontece de maneira plena. Não, a gente tem que conviver com dor, mesmo andando com Jesus. Jesus disse que no mundo tereis aflições, e a gente encontra forças no Evangelho. Eu queria trazer conselhos do Evangelho para a gente enfrentar as dores da vida, né? E esse texto é muito sublime e muito importante para a gente. Eu estava lendo essa semana alguns textos na internet, alguns artigos, mostrando como que hoje a gente consegue valorizar a importância da espiritualidade para a vida humana como um todo. Para tudo, para você lidar com as dificuldades, para a saúde mental, para a saúde física. E isso é muito importante, porque quando a gente volta para a história, a gente viveu um momento na história humana, ali mais ou menos no ano 1500, 1600, né, século XVI, XVII, onde houve uma revolução científica e o homem se achou autossuficiente, que ele não precisava de Deus mais. Essa fase da história foi chamada de antropocentrismo. Antropo é homem, centrismo é isso, antropo é homem, centrismo é centro. Então o homem estava no centro, todo mundo pensou que Deus ia morrer. Até alguns filósofos conjectuaram esse tipo de afirmação, achando que a religião ia perder a sua força, a fé ia perder a sua força. Principalmente ali depois da modernidade, onde teve a idade da razão, a gente teve a revolução científica, começamos, imagine que até um tempo atrás a gente orava pela pessoa quando ela saía de casa e ela demorou, se falou, meu Deus, põe seus anjos. Hoje a gente não ora mais por isso. Que bom que você ora, né? Espero que ore. A gente manda um WhatsApp, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. Aí você já tranquilo. Antes, o sujeito viajava, ia para outro estado, ia para outro país, você ficava ali no joelho do seu guarda. Hoje a gente tem tecnologia, a globalização, a internet. Então dá aquela sensação de que talvez a gente não precisa tanto de Deus mais. Né? Você passou um aperto, né? Foi numa cidade, não sabe o caminho, GPS, não precisa nem de orar para Deus dar um caminho, né? Dar uma direção. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque era para a gente estar vivendo uma época agora que o homem era autossuficiente, que não precisava de Deus, que não precisava de espiritualidade. Só que é justamente o contrário. Quanto mais informação a gente está tendo, quanto mais conhecimento, quanto mais tecnologia, mais o ser humano está precisando de espiritualidade. Médicos recomendando isso aí para a igreja, gente. Falando, olha, você tem que praticar meditação, respira calma, coisa que o budismo faz há mais de 6.000 anos. Respira tranquilo, você tem que fazer meditação, você está muito ansioso, né? Médicos falam, olha, você está muito sozinho, essa tristeza sua, você tem que envolver com pessoas, vai para a igreja, tem a vida comunitária, encontre com o outro. A gente vive uma vida muito, muito virtualizada, muito digital, a gente precisa de ver o outro. Às vezes você acha que você tem problema, quando você vai orar para o problema do outro, é 5 vezes pior que o seu, e o outro está com muito mais fé que você fica humildezinho. Fala, meu Deus do céu, dá minha fé nesse irmão. A gente precisa da vida comunitária, porque ela estimula a gente. Né? Eu sou professor, fico muito preocupado com essas novas gerações de alunos. A gente era de uma geração que a gente ficava doido na época do recreio, para a gente sentar junto em roda de conversa e bater papo. Hoje cada um vai para o celular, vai para o canto, e aí vem a medicina e fala, olha, você precisa de comunidade, você precisa de ver o outro, você precisa de olho a olho.
Você precisa disso. Você precisa de, no momento da sua dor, fazer ressignificações. Uma frase que eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, que fala o seguinte: a ciência não enxuga lágrimas, a fé sim. A fé é essa música que a gente cantou, olha, não haverá mais choro, não haverá mais morte. A gente tem sempre aquela palavra de Jesus que ainda que morra, viverá. A ciência por si só, não estou aqui sendo anticientífico, nem de longe, né? Quem me conhece sabe como é que eu sou, nem de longe passo por um pensamento anti-intelectual, mas a ciência não vai dar resposta de tudo, e a própria ciência hoje está vendo a importância da espiritualidade para você ter propósito. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, você vai ter que lidar com ela o resto da vida, ou sei lá, a gente sempre passa por esses percalços, mas vem a fé, ela vai trazer um novo significado. Aquela coisa de fazer da crise oportunidade, do limão à limonada, e às vezes você precisa de fé, o salto da fé, porque você olha o cenário, está todo adverso, mas vem a fé, vem o Evangelho, vem Jesus e fala assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem, ainda que a figueira não floresça, a gente tem o Senhor, Ele está conosco. Isso é muito legal, porque a gente vive um reencanto religioso nesse sentido. Por isso que a gente vê muita gente que se diz que é totalmente ateia do ponto de vista religioso, hoje já tem uma abertura para alguma coisa. Nem que ele acredite em horóscopo, em cristais, alguma coisa, ele está vendo que sem fé é muito mais difícil de viver. E aí esse texto que a gente vai ler é um texto assim, muito curioso, porque a fé aqui serve tanto para enfrentar a dor, quanto para experimentar livramento. Esse texto, se você conhece muito bem, de Atos capítulo 12, a igreja começa a ser perseguida a partir de Atos capítulo 8, os discípulos são presos, alguns apóstolos são presos, e aqui é preso Tiago e Pedro. Só que a notícia não é muito boa. Tiago era um dos... Existem 4 Tiagos na Bíblia, esse que foi preso aqui, e que foi morto por Herodes, ele era um dos principais discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João. João morre. Que notícia, cara! Como é que você, igreja do Senhor que faz milagre, de repente você tem que lidar com a morte de um grande apóstolo? Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. A igreja em oração morre. Herodes, é um dos grandes da dinastia de Herodes, né? Neto de Herodes o Grande, Herodes Agripa, que é o nome desse Herodes aqui. Para fazer média e política com os judeus, ele pega, prende Pedro e Tiago e decapita, mata, passa a espada, ao fim da espada, o Tiago. Eu imagino o choque da igreja. Você lidar com isso, com a morte. Mas a igreja continua perseverando, porque Pedro estava lá e estava só contando os dias para Pedro também ser morto. Olha a igreja, olha a fé da igreja primitiva, que é absurdo. A fé é um absurdo aí, né? E aí o que acontece? Herodes resolve não matar Pedro de uma vez, porque estava na época da Páscoa, e a Páscoa tinha o evento da Páscoa, a festa religiosa, depois tinha 8 dias como se fosse um pós-festa, uma ressaca de festa religiosa, né? 8 dias de festa dos pães asmos. Aí não podia fazer isso, matar alguém nessa época. Ele estava esperando. Enquanto isso está acontecendo, a igreja que está reunida nas casas fica sabendo e lidar com essa tristeza da morte de um grande apóstolo, Tiago. Está lidando com a dor aqui. Ela começa a orar intensamente para Deus dar força e graça para Pedro. E eu acho tão bonito que a postura da igreja para orar para Deus livrar Pedro não é para colocar Deus na parede. Ó Senhor, o Senhor não livrou de Pedro? Perdão, o Senhor não livrou Tiago, o Senhor tinha que livrar Pedro. O Senhor tem que dar o teu livramento. O que é isso? O Senhor nos abandonou. O texto vai deixar claro que a igreja estava orando em favor de Pedro, porque no momento da dor a oração é fundamental. E a história continua. Se você lembra dessa história, a igreja em oração incessante, Deus envia um anjo. Pedro, você imagina, na expectativa de morte, porque ele tinha acabado de ver um grande irmão em Cristo morrer, né? Imagina João, né, que era o irmão de sangue de Tiago, vendo essa situação, né? E Pedro está preso, diz que ele estava dormindo. Gente, como é que dorme depois de perder um grande irmão em Cristo? Está preso para ser morto no dia do juízo dele, e ele está dormindo. Um anjo chega até ele, liberta ele, as cadeias são quebradas, e ele meio em sono, tanto é que o texto vai falar que ele não sabe nem se foi visão, se foi real aquilo. Ele vai junto com o anjo, né? Anjo
Presta atenção, gente. Anjo não necessariamente aquela coisa grega, de anjinho, de asinha com auréola, não, isso é da Grécia. Para o povo de Israel, o anjo pode ser até um agente, uma pessoa que você não sabe quem é, que veio de onde, não sei de onde, uma pessoa que você não viu nunca mais, é gente, parece gente, tem forma humana, né? Aí, não é, a gente tem essa, né, mentalidade hollywoodiana para entender o que é anjo, né? Aí o texto mostra que o anjo foi abrindo as portas, os guardas, tinha quatro guardas vigiando. As cadeias foram abertas e Pedro sai junto com eles. Sai junto com o anjo. Depois que ele sai, ele cai em si e o anjo some. Essa pessoa que abriu as portas, ele some. Não fala que desapareceu. O texto não dá detalhe disso, sumiu assim. Não. O texto fala que Pedro caiu em si, sabe o que ele fez? Deu no pé. Correu. Ó, Deus me livrou, mas eu também agora tenho que fazer minha parte. Vou correr, porque Herodes vai voltar, ele vai descobrir que eu fui liberto, ele vai querer me matar. Aí ele vai para onde? Ele vai lá para a igreja que estava reunida. Quando ele vai para a igreja que estava reunida, o que acontece? Ele bate na porta, a igreja orando, Senhor, liberta Pedro, tem misericórdia, orando, Senhor, dá força para Pedro. Ele bate, aí uma mulher que estava orando com eles, vai até a porta e ouve Pedro falando, sou eu, Pedro. E ela, o coração dela, ela crê, né? O coração dela explode de alegria, ela volta para o povo e fala assim, aqui, o povo não dá muita moral para mulher naquela época, né? E ela dando um testemunho maravilhoso, Pedro está batendo na porta. Aí ele falou assim, os discípulos falaram, você está biruta? Não, biruta é eu que estou falando, por isso que eu falo isso. Mas dá a sensação de que eles pensaram nisso, né? Desprezaram a mulher. Falou assim, olha, não, né? Ele está preso, olhando para Deus libertar. Mas ele está preso. Isso aí que você está vendo é um anjo dele. Tinha o Russell Shedd, que é um grande teólogo abrasileirado, né, já faleceu, ele fala que existia uma crença no anjo da guarda, no costume judaico, isso é muito comum até no meio cristão, né, de que você tinha um anjo que era a sua imagem. E ele falou assim, não, você viu é um anjo, não é ele mesmo não. Aí ele bate de novo, aí o povo vai até a porta, abre e vê que é Pedro. Olha que livramento maravilhoso. Só que esse texto ele é muito rico, porque ele está cheio de coisas bacanas para nós. E eu queria trazer quatro conselhos para nós, nessa narrativa que está no capítulo 12. E o primeiro conselho, para a gente saber lidar com essas dores da vida, né? A gente está falando aqui que a igreja está lidando com a morte de um e a glória da libertação de outro. Gente, a vida é assim. A gente não é blindado. Não é blindado. Mas para lidar com essa coisa, essa instabilidade da vida, que é instável mesmo, porque Jesus disse, por exemplo, para João que ele não morreria, né? Morreria de velho. Jesus disse para muitos dos seus discípulos que eles passariam por situações semelhantes a dele, né? Pedro, inclusive, foi crucificado de cabeça para baixo, né? A gente não pode fazer essas leituras, mas a grande diferença é que o Senhor está conosco em tudo. O Senhor estava conosco naquela igreja que perdeu um grande homem de Deus, que era o Tiago. Foi morto. Dava aquela sensação de falar assim, Deus abandonou. Mas Deus estava ali com eles. Agora, o que foi fundamental para essa igreja? Compreender o absurdo de, ao mesmo tempo que perde um Tiago importante, ver um anjo de maneira poderosa libertar Pedro. Que doideira, né? Aí o que acontece? O primeiro conselho que essa igreja nos ensina, que o Evangelho nos ensina, é que em qualquer momento da vida, especialmente nos momentos de dores, a oração é o refúgio da alma. A igreja, ela não orou de maneira amargurada. Senhor, por que o Senhor deixou? Como que pode deixar morrer Tiago? Não. O texto vai dizer no versículo 5 do capítulo 12, assim, olha, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ah, isso aqui é bonito demais. Porque a oração, ela não muda Deus. Porque está no desígnio de Deus. A oração muda a gente. C.S. Lewis falou isso. Né? O autor C.S. Lewis falou assim, olha, a oração não muda Deus, ela muda a gente, muda a sua postura. Eu falo assim, a igreja está assim, olha, eu não sei. Senhor, nós pedimos que seja feita sua vontade, igual Jesus do Getsemane. Liberta Pedro. Mas, e se matar Pedro? Se matar, Senhor, seja com ele. Olha que doido. Seja com ele, dá força para Pedro. Né? Aí,
Essa é a grande oração. Uma outra frase muito bonita que eu gosto de Martinho Lutero, sempre cito Lutero, ele fala assim, olha, não oramos para lembrar Deus de nossas necessidades, porque Deus já sabe, ainda que a palavra não chegou à minha boca, mas para nos convencer da dependência dele. É o que Jesus predisse várias vezes que ele mesmo ia ser morto na mão descia para Jerusalém, ser morto na mão dos sacerdotes e tudo mais. Mas na hora dele enfrentar ali o pré-morte dele, a pré-crucificação, quando ele vai para o Getsemane, Jesus orou sabendo que ia ser feita a vontade do Pai, porque essa era a missão dele. Mas por que ele orou? Porque a oração é o que nos fortalece nessa hora. A oração é que muda o nosso interior. Lutero vai dizer uma frase que eu gosto bastante, ele fala assim, olha, a gente às vezes ora por causa da nossa preocupação. Aí Lutero vai dizer assim, ora e deixe Deus se preocupar. Porque é isso que a ciência está falando, olha, procura uma oração, procura uma meditação, às vezes você está vivendo um momento emocional delicado, oração incessante é isso, não é ficar aquela petição, porque Deus sabe, né? Não, Deus, me dá de novo, não, é falar assim, ó, está difícil aqui, abre o seu coração, faz a meditação, a lectio divina, tem tantas práticas espirituais para nos fortalecer diante do momento de dor. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não tenho vergonha. Sempre quando eu estou passando os maiores apertos da minha vida, é os momentos que eu mais oro, e graças a Deus por isso. Às vezes a gente fica com vergonha, ai meu Deus, desculpa, é porque eu oro mais quando eu estou apertado. Não, tem que orar mesmo, meu irmão. É nesse momento que a oração incessante faz toda a diferença. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento que tem esse contraste, às vezes uma alegria, mas uma dor também. Aí o convite do Evangelho é, ore e deixe Deus se preocupar. Coloque na mão de Deus. Deus é o nosso divã, o Senhor é o nosso terapeuta. Fala com Ele, conta para Jesus onde é a sua dor. Senhor, me dá força. Senhor, mas se isso não acontecer, muda o meu interior, muda a minha disposição interior. Oração em favor de Pedro é isso. Senhor, não sei se ele vai morrer, porque ele morreria, porque ele morreu depois, né? Os pés tinham esse trabalho. Não sei se ele vai morrer pela mão de Herodes Agripa, mas Senhor, seja com Pedro. Senhor, seja com um enfermo que está lá no hospital, dá força para ele curar, mas o salmista fala que Deus afofa a nossa cama da enfermidade. Olha que bonito. Então, o primeiro conselho do Evangelho é a oração no refúgio da alma. Está passando por uma momento de dificuldade, a oração é isso. Não é petição, tá? Pedição de coisa, né? Minha mãe usa muito essa expressão, né? Mas essa pedição de coisa não é você falar assim, olha, está difícil, eu estou colocando diante de ti, estou levando ao Senhor as minhas ansiedades. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é bacana demais, né? É aquilo que eu acabei de narrar para vocês na narrativa. Que quando Pedro viu que ele foi liberto pelo poder de Deus, por intermédio de um anjo, e ele está livre, Pedro não ficou tentando Deus, só assim, agora não morro mais. Ó. Claro que eu não morro mais, eu fui liberto por Deus por um anjo. Agora eu sou inabalável, tem um monte de crente que acha que é super crente. Que nada de ruim vai acontecer com ele, porque ele é a menina dos olhos de Deus, é um paparico de Deus. Né? Aí, Pedro, com bom senso, ele fala, olha, o impossível Deus fez, agora o possível eu vou fazer. Vou correr. O texto vai dizer lá no versículo, eu até botei, versículo 11, o seguinte, então Pedro, caindo em si, olha o texto falando, caiu em si, opa, eu sou ser humano, não vou contar que um anjo vai vir sempre. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e toda a expectativa do povo judaico. E lá no versículo 17, no final do versículo 17, fala assim, olha, e Pedro saindo, retirou-se para outro lugar. Esse outro lugar provavelmente era uma cidade de refúgio. Sabe por quê? Por quê? O impossível está na mão de Deus. Não é aquilo que está no nosso alcance, a gente tem que fazer. Você está vivendo um momento de dor, cuidado com a procrastinação. Sabe o que é a procrastinação? Ah, meu Deus, isso acontece só comigo é mais difícil. Comigo é assim, a gente fica parado. E muita da sua cura, da sua melhora, depende de você. Olha o mineiro falando, de você. Depende de você. O segundo conselho do Evangelho é confie em Deus, mas faça tudo que tiver ao seu alcance. Santo Inácio de Loyola, um reformador da igreja do cristianismo no 1600 mais ou menos, ele vai falar, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Foi o que aconteceu com Pedro. Quantas das nossas curas é isso? Você vai ficar ali rapando rapando suas feridas. Não, muda. Transforma a crise em oportunidade. É uma situação difícil, um milagre, um impossível, Deus vai fazer. Você está orando, você está colocando, mas o que você pode fazer para melhorar? Para mudar seu astral?
Acorda de manhã, abre a janela, põe a claridade, coloca uma música é terapêutico, sai daquela ladainha, daquela tristeza, muda o ambiente, muda seus hábitos. A ciência está falando isso, a medicina está falando isso. Você muda a saúde mental, vai desenvolver, desliga o celular um pouco, sai dessas notícias ruins. Muda, o que você pode fazer? Pedro não tinha mais o que fazer, o anjo libertou. A partir daí, Pedro caiu em si e fugiu para outra cidade. Cuidado com a paralisia espiritual. O que posso fazer para a minha cura? O que eu posso fazer para a minha mudança, para a minha transformação? Tem muita coisa que está no nosso alcance. E Deus não vai fazer. Tem gente, Senhor, queria tanto que o Senhor me desse a bênção de emagrecer. Não, gente, faz exercício físico e dieta. Né? Deus não vai te emagrecer, vai mandar um anjo para você emagrecer. Está na sua mão. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Tem coisa que eu sei. Você vai, meu Deus, eu preciso muito de um bom emprego. Você está mandando currículo? Você está procurando? Meu Deus, abençoa para fazer o concurso. Lógico, prova de concurso é uma função, né? Eu passei recentemente isso, mas faça a parte, estuda também. Né? Não tem jeito, né? O pastor Ed Rebekiewicz fala que a nossa história ela é feita por 4 mãos. 2 nossas e 2 de Deus. A gente tem parte disso. Então, o segundo conceito do Evangelho é talvez você está vivendo um momento de dor onde você pode fazer alguma coisa para melhorar. Qual foi a dificuldade de Jesus para curar aquele homem paralítico no tanque de Betesda? Quando ele falou assim, quem quer? O jeito de um homem está lá, 38 anos esperando uma cura. Jesus vira para ele, lógico, Jesus sabia que ele queria curar, que ele queria ser curado. Jesus vira para ele e fala assim, o que você quer? Aí diz, porque eu quero ser curado. E em vez dele falar, não, eu quero ser curado, ele foi da justificativa. É porque eu estou aqui há 38 anos, sabe? Aí toda hora vem quando o anjo agita as águas e desce no meu lugar, e a gente fica dando aquele monte, né, subterfúgio, aquelas desculpas. O que eu posso fazer para melhorar? O que está a meu alcance? Que eu posso fazer para minimizar os impactos desse momento difícil que eu estou vivendo? A primeira coisa é a oração. Deus vai fazer o que está na parte dele. A segunda coisa é a minha atitude. O terceiro convite, o conselho do Evangelho para nós aqui, é que a gente tem que tomar cuidado com as crenças equivocadas que podem nos impedir de ver a bondade de Deus conosco. O líder estava falando aqui no momento do ofertório, como que a gente tem que tomar cuidado com essas doutrinas humanas que nos atrapalham a enxergar Deus. Você está num momento difícil. Você tem que, ao mesmo tempo, depender de Deus e fazer a sua parte também, e melhorar, mudar os seus hábitos. Mas aí, às vezes, tem sempre uma doutrina humana que atrapalha. Foi o que aconteceu com os discípulos. Né? A mulher foi lá e falou, olha, Pedro está aqui. Aí foi nada. Isso aí é um anjo da guarda dele, isso é uma crendice. Você está vendo coisas. Olha só, como que uma teologia errada pode te atrapalhar a enxergar Deus. Uma doutrina humana pode te atrapalhar a enxergar Deus. Em vez deles verem, olha, Deus não nos abandonou, Tiago morreu, mas Deus libertou Pedro. Tiago estava na agenda de Deus de Tiago morrer, ele está lá em Cristo, né? Já lá, aleluia. Mas Pedro, Deus libertou Pedro, Deus está conosco. Experimentamos um luto amargo da morte de Tiago, mas Deus está conosco porque Ele enxuga as nossas lágrimas. Olha que bonito, mas eles tiveram dificuldade de entender isso. Porque quando Pedro bateu na porta, eles falaram que não era, porque era uma crendice. Esse deve ser um anjo dele. Aí ele teve que bater, não, sou eu aqui, seus tardio em crer. Por quê? Doutrinas humanas nos atrapalham. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de entender que Deus é bom. Isso foi um desafio de Jesus de Nazaré. O povo de Israel, quando Jesus começa a pregar, o povo de Israel tinha uma noção de que Deus era o Senhor dos exércitos, aquele que afogou egípcio. A gente sempre gosta muito de chamar mundão ímpio o não crente de egípcio, né? Porque Deus afundou os egípcios no mar, aleluia. Aí Jesus teve que tirar esse espírito ruim da cabeça do povo e falar que Deus é amor. O povo gostava de pegar os pecadores e fazer assim, tá vendo? Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que vai contra ele esmaga. Persegui os inimigos, cita até a Bíblia, né? Persegui os inimigos, os alcancei, os consumi, os atravessei, pegando base bíblica, mas não é cristocêntrico. Aí Jesus, quando vai contar sobre Deus para os pecadores, ele vai contar de um pastor que deixou irresponsável, que deixou 99 ovelhas para ir atrás de um. Ele vai contar de um pai que tem 2 filhos e um filho pega a herança, vai para o mundão, gasta tudo, apronta, até cair na sarjeta de comer a lavagem dos porcos,
Quando ele cai em si e volta para casa, sabe como é que é o Deus revelado por Jesus de Nazaré? Um pai que está de longe, com o coração contrito, doido por filho voltar. Como que Deus é muito melhor que a gente, né? Porque a gente é aquele tipo de pai, de mãe que fala assim, ó, você vai lá, mas se você cair e machucar, você vai voltar aqui e vai apanhar de novo. Você vai lá, mas se você brigar, você vai voltar e vai apanhar de novo. A dificuldade que a gente tem é Jesus fala que Deus é o pai do filho pródigo. Deus é bom. A dificuldade que a gente tem, Jesus vai chamar ele de Abba. Mas aí as teologias humanas vai falar, a gente até tem dificuldade de falar que Deus é amor. Porque se fala que Deus é amor, a gente vem, mas, né, assim, mas é justiça. Por que não inverte? Deus é justiça, mas também é amor. Por quê? Se Deus fosse só justiça, não precisava de Jesus, né? Você está mais ou menos enrolado. Deus é justiça, mas também é amor. Mas aí a gente tem essas teologias humanas, essas doutrinas que aí você fala, Senhor, eu estou vendo, e é difícil às vezes, você vê o absurdo, um diagnóstico, uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise no casamento, fala, onde está Deus? Você vê Tiago sendo morto a fio da espada, como é que você vê que Deus é bom nessa situação? Mas Deus é bom, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Então a gente tem que tomar cuidado com essa dificuldade que a gente tem de ver, né? A gente já viu o líder religioso aí falando assim, olha, Deus é bom, mas não é bom assim também não. É uma situação de como que fala que Deus não é bom assim também não? Doido para dar uma maldadezinha assim, fazer Deus virar Zeus, né? A gente tem essa. E hoje, se você falar que Deus é graça, é amor, você é criticado por ensinar um evangelho em mel com açúcar, água com açúcar. Então, fala isso de Jesus. Essa é uma questão. Outra dificuldade que a gente tem, doutrinas humanas que nos atrapalham ver Deus, é o legalismo religioso. O que é legalismo religioso? O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele vai falar nessa mesma carta que um pouco de legalismo religioso, doutrina humana, estraga tudo. Quantas vezes eu estou tentando evangelizar uma pessoa e eu nem entendo se é graça de Deus, espontaneamente isso acontece, eu vejo a pessoa falando assim, nossa, eu amo muito a Jesus, mas não dá para ser crente não, porque não pode nada. E um monte de coisa que não pode é pura doutrina humana. Esse legalismo atrapalha a pessoa a ver que quantas pessoas pensam, olha, eu até quero andar com Jesus, mas eu quero aproveitar a vida de primeiro. Já viu essa expressão? Vou aproveitar a vida primeiro e morrer com Jesus. Como se andasse com Jesus não fosse aproveitar a vida, velho. Olha só. Aí o absurdo dessas teologias é justamente essa dificuldade. Começa a ver diabo em tudo. Vê que tudo é consagrado. Mas não pode. É Natal não pode. É festa junina não pode. O que isso tem a ver com o espírito do evangelho de Jesus? Aí essas coisas atrapalham a gente. Você fica culpado. Eu acho um absurdo, cara. O dia que apareceu na internet pra mim uma mulher falando que minha filha adora o desenho da Peppa Pig, né? E aí estava falando que o desenho da Peppa Pig é consagrado. Falou que é do mal por causa do porco, que o porco era um símbolo consagrado dos romanos. Eu falei assim, esse povo é demais, né? Então, peraí, a Peppa Pig é um porquinho, é consagrado. Aí tem um desenho evangélico que é uma formiga. É uma formiga, mas ela é crente. Aí não é consagrado. Gente, meu Deus do céu, a gente tem que pensar, sabe que isso é falta de Bíblia, isso é falta de Evangelho, isso é falta de Evangelho. Reino de Deus não é comida, nem bebida, nem Natal, nem Peppa Pig, nem esmilinguido, que é o nome da formiga crente, chama esmilinguido. Não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem coisa muito mais importante de você ficar preocupado com essas picuinhas religiosas. E isso atrapalha as coisas, porque quem pensa não cai nessa lorota não, meus irmãos. Fala assim, por que tem um monte de gente aí na Europa pós-cristã? Porque a gente apresenta o evangelho que Deus é como se fosse um ditador de leis religiosas. Você não pode. Você fica sufocado. O que é isso, cara? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos tomar cuidado com isso. Tudo é do mal. O apóstolo Paulo, eu poderia te dar uma chuva de teologia bíblica aqui para te mostrar que todas as coisas são puras para os puros, mas por impuro nada é puro. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. O que é isso? Nada é recebido, tudo que é recebido com ação de graças, nada é recusável. Um monte de coisa. Mas a gente gosta porque o legalismo religioso, essa picuinha religiosa, ele dá aparência, né, de santo. Mas não tem poder. Eu poderia citar muitas outras doutrinas humanas que estão aí no nosso meio que atrapalham a gente ver a bondade de Deus. Mas a pior é um negócio chamado teologia da retribuição.
Sabe o que é a teologia da retribuição? É aquela que, pessoal, se está acontecendo aí, você está com crise financeira, é porque não está dando dízimo. Ah, está doente? Tem um pecado escondido. Porque Deus não deixaria isso acontecer. Como assim, gente? A vida é assim. Não é que Deus não deixa. Deus está com você. A vida é assim. Quantas vezes a gente já passou por apertos e a pessoa fala assim, isso aí é porque Deus está pesando a mão. As pessoas que pensam nessa teologia, aconteceu com Jó. Lembra de Jó, né? Da história de Jó? Jó, um homem fiel, íntegro a Deus, perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu propriedade, a esposa estava amargurada falando na cabeça dele, mulher rixosa, pegou uma enfermidade brava, aí veio os amigos de Jó, parecendo crente, veio com a teologia da retribuição. Fala, Jó, pode confessar, você tem um pecado escondido. A teologia da retribuição é achar que Deus nos ama pelo que a gente faz. Deus nos ama pelo que Ele é. Deus nos ama não porque somos amáveis, porque Deus é amor. Quando eu entendo isso, é graça absurda. Não depende nem de quem quer, nem de quem corre. A teologia da retribuição está forte no nosso meio. Forte. E essa teologia atrapalha a gente entender isso. Quantas vezes você vê um terreno e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque é uma sombra da teologia da retribuição na nossa cabeça, dessas crendices religiosas. Vamos tomar cuidado com isso, né? Tem pecado. E aí eu gosto da prova do apóstolo Paulo dizendo que Deus prova teu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor. É assim que Deus prova. Deus não prova seu amor para conosco por causa da nossa boas obras, por causa da nossa fidelidade, por causa de Cristo. Mas a gente tem essa dificuldade. E o último conselho, que eu termino aqui a nossa reflexão, é que mesmo nesses momentos de glória e de tristeza que a igreja viveu aqui, morte de Tiago e libertação de Pedro, a palavra de Deus deu seu fruto. Isso que é maravilhoso. Ela não volta vazia, diz o profeta. A erva seca, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. O texto vai dizer lá no versículo 24 assim, olha, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava no meio dessa coisa toda, de morrer um apóstolo, libertar outro. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente anda com Jesus, a palavra de Deus vai dar o fruto, mesmo com as dores que a gente vai caminhando. Ela vai dar o seu fruto no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o homem exterior se deteriore, se corrompe, mas o interior se renova, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a palavra de Deus está aí. E talvez, meus queridos irmãos, você entrou aqui e viveu uma situação em que você precisava de alguns conselhos do Evangelho mesmo, para lidar com esse momento que você está vivendo. Mas guarde isso no seu coração. Ore incessantemente. Ore não é só para pedir a Deus o livramento, mas para abrir o coração, para fazer de Deus seu terapeuta. Segunda coisa, faça aquilo que está ao seu alcance. Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Terceira coisa, cuidado com as doutrinas humanas que te atrapalham de enxergar a bondade de Deus no caos. E quarta coisa, saiba que o Senhor está com você e a palavra dele não vai voltar vazia. Amém? Amém. Vamos passar para o momento do ofertório, da Santa Ceia, e a ordem litúrgica. Nós vamos querer chamar Jamins para cantar uma música com Juliano, enquanto a gente prepara aqui os elementos. A ceia é um momento muito importante. Então você está vendo aí de que trouxe a palavra, né? O professor trouxe a palavra, essa mensagem muito boa. E aí agora eu vou abençoar a noite de sexta-feira, abençoar essa noite na sua vida em nome de Jesus. Então faça comentários aqui sobre essa palavra, o que você entendeu, o que você pontuou, sabe? Essa mensagem de Deus ao nosso coração, tá bom? Então vamos preparar o nosso coração para a ceia, preparar o nosso coração para a oração da noite. Eu falei ceia, né? Então vamos preparar o nosso coração para a oração. Que coisa!
É um momento muito importante esse aqui para nós, da oração, depois dessa palavra. Então é muito, muito importante. Pois é, meus amigos. Peraí, senão os direitos autorais vai puxar isso aí, né? Então deixa eu encerrar aqui esse vídeo. Muito bem, para poder colocar isso aqui, ó. Vê se agora entrou. Agora entrou. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, está aqui essa palavra que o teu servo trouxe aos nossos corações. Eu estou trazendo aqui na segunda-feira à noite, com a palavra dada ontem, na hora da Santa Ceia do Senhor. E eu estou compartilhando com essas pessoas que ainda não ouviram essa mensagem que o teu servo trouxe. Que o Senhor abençoe, ó Pai, de tal forma de que essa pessoa, ó Pai, ela venha entender de que o que está estragando a sociedade é a religião, essas doutrinas religiosas, essas interpretações religiosas, esse entendimento religioso que não vem da Bíblia, que é deturpado pela Bíblia, pela palavra. Infelizmente, ó Pai, nós estamos vivendo um dos piores momentos na face da terra, é essa competitividade religiosa de quem sabe mais, de quem dá mais, de coaching, de pessoas que estão trazendo frases montadas para persuadir, convencer. E pelo fato das pessoas não terem a Bíblia no entendimento, não estudar a palavra, pelo fato da pessoa ela não ter o Evangelho de Cristo em si, no entendimento, então ela fica vulnerável a tudo que fala. Porque se esse povo tivesse entendimento do Evangelho, Pai, esse povo não cairia nessas emboscadas filosóficas da Grécia, de apóstolos que se passam por apóstolos, de pais da igreja que se passa por pais da igreja, de pais da fé, quando se passa por pais da fé, minhas ovelhinhas, minha igreja, meu povo. E são frases de que vira uma crença, vira crença na vida desses que não têm o conhecimento, o entendimento, ó Pai. E às vezes eu me sinto muito só, meu Deus. Eu sei que tem muitos outros que o Senhor está usando. Eu sei que tem muitos outros que o Senhor está usando para alertar, porque a gente está tocando a trombeta. Eu já fui vítima de um sistema religioso de que para mim sair dele foi difícil. Eu era idólatra, eu adorava imagens, eu acendia vela para as almas, eu fazia todo o ritual rigorosamente, que para mim era normal, não era pecado. Mas quando eu tenho um encontro com a verdade, então houve um conflito na minha cabeça e não foi fácil.
para mim me livrar, me libertar daquilo. E depois de tantos anos, mais uma vez eu tenho que me libertar. Porque quando eu começo no Evangelho, no início, há 44 anos atrás, há 45 anos atrás, eu estava querendo o Evangelho. Me entreguei, entrei, me batizei e fui doutrinado e fui querendo o Evangelho. E enquanto era pregado o Evangelho, era anunciado o Evangelho, a gente estava lá. Mas quando a gente começa a ver deturpação da palavra, a gente começa a ver heresias. E a gente vê claramente que são heresias. Eu não concordo com essas pessoas que se desligam de uma denominação, de uma religião, e fica colocando no ventilador os defeitos, as fraquezas de lá, os pecados. Eu não concordo com Cam que vem descobrir a nudez de Noé. Eu não concordo, eu nunca vou fazer isso. Em nome de Jesus, que eu vou trazer confusão para a cabeça do povo. Mas também, ó Pai, eu não vou concordar, por outro lado, paralisar minha fé, meu ministério e não falar a verdade. Que a verdade é essa, o Evangelho do Senhor está deturpado. Tem muita gente que está pregando heresia, que está usando o Evangelho como uma troca de moeda, um troca, toma lá da cá, um mercado. Senhor, livra a gente disso, me livra disso. Não deixa a gente cair nessa, Pai. Não deixe que esse ministério que está começando venha ser mais um ministério que venha escandalizar o Teu nome, que venha impedir das pessoas entrarem no reino de Deus. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, meus filhos, dos meus netos, minha parentela, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Coloco nas Tuas mãos a vida de todos que estão nesse canal É Tempo de Oração, nesse grupo de WhatsApp que recebe a oração do Brasil em oração, Itabirito em oração. Abençoe Itabirito, ó Deus. Abençoe o Brasil, Deus, em nome de Jesus. Pai, que esta noite de segunda seja uma noite feliz, abençoada na vida de todas essas pessoas que estão participando aqui comigo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amigos. Escreve aí, amém, amém, glória a Deus. E não esquece de escrever, quem não escreveu ainda hoje, que esse ano de 2025 venha ser o maior e o melhor de toda a minha vida. Escreve isso. Eu vou estar falando isso todo dia, 3 vezes por dia. Que esse ano de 2025 seja o maior e o melhor da minha vida. Vai ser o ano que eu vou lançar meu 3º livro. Vai ser o ano que muitas coisas vão acontecer. Grandes coisas estão para vir. Essa é a minha esperança, a minha fé. É isso aí, meus amigos. Eu vou colocar aqui, se vocês quiserem ajudar o ministério, tá aqui, tá bom? Se você quiser usar o QR Code, só apontar aí para a tela com o seu celular, que vai abrir na conta Ministério Tempo de Oração. Se você quiser ofertar, dizimar, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.